Meus prezados irmãos, boa noite a todos. Dado o horário de início, elevemos nesse instante os nossos pensamentos em prece, em oração dirigida ao nosso Pai Celestial, bem como a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para agradecer a bondade divina, a alegria que temos pela oportunidade do estudo, do aprendizado que nos é concedida nesta noite, rogando a bondade divina, o amparo, a inspiração para os nossos estudos, para que possamos aqui ser o mais claros, objetivos, didáticos possíveis e para que todos nós possamos compreender, assimilar e refletir em torno dessas lições como elemento de aprendizado e de melhoria para todos nós. Rogamos ao Senhor ainda, querido amigo, que nos traga bênçãos de saúde, de paz, de alegria, e que as bênçãos que essa casa recebe sempre em abundância e da qual somos beneficiados, muito mais por misericórdia do que por merecimento, não se limitem a nós, mas sejam levadas nesse instante, onde houver dor, aflição, em especial, Mestre, nos hospitais, nas ruas, nos presídios, nos lares onde há enfermidade, onde há provações de toda ordem, e em especial nós rogamos ao Senhor que abençoe o sul do nosso país, mais especificamente no Rio Grande do Sul, onde temos presenciado cenas de dor, de sofrimento, que a bondade e a misericórdia divina possam atenuar o sofrimento e ajudar todos os nossos irmãos que lá se encontram, para que consigam enfrentar as adversidades com o amparo e a ajuda do alto, atenuando-lhes as dificuldades e não permitindo que percam as esperanças, a fé e a certeza do amparo e da proteção divinas. Agradecemos ao Senhor por tudo, Mestre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciado a nossa reunião de estudos mediúnicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós temos programado para o nosso estudo o livro Seara dos Médiuns, em seu capítulo intitulado Clarividência, e esse mesmo tema no livro dos Médiuns, especificamente na questão de número 167, presente na parte 2ª, capítulo 14. Capítulo 14, que tem por título Dos Médiuns. O nosso estudo hoje vai ser feito, a exposição vai ser feita por mim e pelo Gilvan. A gente passa a palavra inicialmente aqui para o Gilvan, para ele dar início aos comentários. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe em mais essa noite de estudos. Bom, meus irmãos, conforme acabamos de ouvir do nosso irmão Lucas, vamos estudar hoje o item 167 do Livro dos Médiuns, conjugado com a lição 47 da obra de Emmanuel, Seara dos Médiuns, cujo título é Clarividência. Esse assunto, a mediunidade de clarividência, está inserido no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, e Allan Kardec, nesse capítulo, estabelece considerações valiosas sobre os tipos de mediunidade. Sempre que vamos estudar o Livro dos Médiuns, é necessário lembrarmos que é uma obra muito importante para todos nós, uma das primeiras e principais obras da doutrina espírita, mais precisamente a segunda obra da codificação, foi publicada em 1861.
o Espiritismo estava iniciando quando essa obra foi publicada por Allan Kardec. Estava na fase da chegada. Então temos que nos atentar para esse contexto histórico e para o progresso que vem ocorrendo desde então na doutrina, porque tudo na vida, obedece às leis de nosso Pai, e uma das leis de nosso Pai é a lei do progresso. Então a doutrina também é progressiva. Nesse sentido, vamos verificar, por exemplo, que no Livro dos Médiuns tem algumas pequenas diferenças de nomenclatura, mas que nada afeta o conteúdo e a essência dos ensinamentos de Allan Kardec. Até porque o Espiritismo, revelando-nos as leis espirituais, que são leis naturais, leis divinas, então são leis imutáveis e perfeitas. Então, o que Allan Kardec nos trouxe já naquele tempo, através da espiritualidade superior, decorre das leis espirituais, que são leis divinas, perfeitas e imutáveis. Então, nesse contexto, temos que lembrar que a lei é a mesma sempre. Nós é que o nosso conhecimento e a nossa compreensão acerca das leis de Deus é que também vai progredindo. A mediunidade sempre existiu e nós é quem não compreendíamos e utilizávamos ela da melhor forma, porque não tínhamos ainda progresso intelectual e moral suficiente. E estamos ainda engatinhando nesses estudos e no exercício da mediunidade, nesse poderoso instrumento do bem, de trabalho no bem. Vamos então começar pelo Livro dos Médiuns, no capítulo 14, onde lá no início, item 159, é sempre bom a gente começar lendo as primeiras considerações que Allan Kardec traz no início dos capítulos, porque são informações valiosas e que se aplicam a todo o capítulo. Então, Kardec começa nos dizendo assim: todo aquele que sente em algum grau, em um grau qualquer, a influência dos espíritos, é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Allan Kardec então nos traz aqui o conceito da mediunidade, que é a capacidade de sentirmos a influência dos espíritos. Pode ser de diversas formas, e aí ele vem nos explicando ao longo do capítulo os tipos de mediunidade. Ele nos fala ainda que não é nenhum privilégio, todos nós temos em algum grau a mediunidade, a capacidade de sentir o mundo espiritual. A maioria de nós tem de forma mais limitada, mais rudimentar, mas alguns outros, e esses são denominados de médiuns, são os médiuns ostensivos, e esses possuem aí essa faculdade mais intensa. E Allan Kardec vem trazendo aqui alguns tipos de mediunidade, o médium de efeito físico, médiuns sensitivos, médiuns audientes, que hoje nós chamamos de clareaudientes, os médiuns falantes, que atualmente nós
chamamos de psicofônicos, né? E os irmãos vão perceber que nesse item, o item 166, é um item relativamente pequeno, e é uma faculdade mediúnica muito importante e muito utilizada ultimamente, né, nos tempos atuais. Mas ao tempo do Kardec, a psicografia era mais desenvolvida. Então, a gente percebe que no próximo capítulo, Kardec dedica um capítulo inteiro à psicografia. E aqui ele fala um pouco menos dos médiuns psicofônicos. E o próximo, que é o item de hoje, né, os médiuns videntes ou clarividentes. Vamos ler aqui o item 167 e trazer alguns comentários. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados, e conservam lembrança precisa do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Ele começa então falando que a clarividência é a faculdade de ver espíritos, é a possibilidade que os médiuns têm de enxergar os espíritos. E dá aqui dois tipos, duas espécies de clarividência. A clarividência que ocorre no estado de vigília, quando a pessoa está perfeitamente acordada, e é uma mediunidade mais rara. E a outra que ocorre num estado de sonambulismo, um estado sonambúlico, é uma mediunidade já em desdobramento, quando mais à frente Allan Kardec nos informa que ocorre também o fenômeno da dupla vista. Prosseguindo aqui, raro é que esta faculdade se mostre permanente, quase sempre é efeito de uma crise passageira. Na categoria dos médiuns videntes se podem incluir todas as pessoas dotadas de dupla vista. Então, tem a espécie de mediunidade clarividente, que o médium está perfeitamente acordado, em estado de vigília, e essa dupla vista ela ocorre em desdobramento, no desdobramento mediúnico, que nós vamos explicar melhor daqui a pouco. A possibilidade de ver em sonho os espíritos resulta, sem contestação, de uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, o que se chama médium vidente. Porque, meus irmãos, quando nós estamos dormindo, ocorre aí também uma hipótese de emancipação da alma. O nosso espírito desprende do corpo físico e entra em contato com o mundo espiritual, durante o sono. Mas não é propriamente dita uma mediunidade de clarividência, porque é algo mais natural. A mediunidade de clarividência, então, vai ser essa em vigília, que é mais rara, e a em desdobramento mediúnico. Prosseguindo aqui, o médium vidente julga ver com os olhos. Essa é uma das partes mais importantes, meus irmãos. Mas, o médium vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista. Mas, na realidade, é a alma quem vê. E por isso é que eles veem. É que eles tanto veem com os olhos fechados, como com os olhos abertos. Donde se conclui que um cego pode ver os espíritos do mesmo modo que qualquer outro que tenha perfeita vista. Sobre esse último ponto, caberia fazer-se interessante estudo, o de saber se a faculdade que tratamos, é mais frequente nos cegos. Espíritos que na terra foram cegos nos disseram que, quando vivos, tinham pela alma a percepção de certos objetos e que não se encontravam imersos em negra escuridão.
Bom, meus irmãos, Allan Kardec nos explica aqui que, na verdade, a clarividência, essa espécie de mediunidade, ela é exercida, né, ela é um atributo da alma. Nós vamos entender mais na frente, né, diversamente do que muitos acreditam, não é pelos olhos do corpo físico que o médium está enxergando o espírito, né, é através da alma, do espírito. Tanto é verdade que um cego pode enxergar espírito. E muitas vezes também, né, como por exemplo em desdobramento, o médium está com o seu corpo físico ali parado, sentado, e ele está enxergando espíritos, situações, objetos em locais diversos. Nós vamos explicar melhor mais na frente. Bom, meus irmãos, nós percebemos então, né, que o espírito, quando encarnado, ele tem as suas faculdades mais limitadas. A sua visão, a sua audição, a sua comunicação fica limitada pelo corpo físico. Então, quando nós estamos encarnados, é como se nós estivéssemos com uma roupa pesada, grossa, que nos impede de termos a percepção do mundo espiritual, né? Já quando desencarnados, o espírito tem mais liberdade, ele é livre e tem então os seus sentidos mais aguçados, mais disponíveis para perceber as coisas. Por isso que quando em desdobramento, né, o espírito vai ter ali, a alma se desprende do corpo físico e vai ter a percepção, né, do mundo espiritual. Nesse exemplo do desdobramento mediúnico, os irmãos devem se recordar que na última quinta-feira passada, no estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade, onde nós estamos estudando aqui todas as últimas quinta-feiras do mês, na quinta passada, foi feito um estudo exatamente sobre o desdobramento mediúnico. Quando o médium lá, de nome Antônio Castro, ele se desdobra mediunicamente, recebe um passe magnético do instrutor, do diretor espiritual da reunião, o Clementino, e ele consegue se desprender do corpo com mais facilidade, com mais nitidez, e ele, com a ajuda, com o amparo de 2 vigilantes, 2 benfeitores espirituais, e ainda com um capacete, um instrumento espiritual que era para ele manter a concentração, o pensamento naquela atividade que ele iria desenvolver. Ele então, o espírito dele se desliga do corpo e, amparado por esses 2 benfeitores, ele viaja pelo espaço, pelo mundo espiritual. E então ele se encontra com um antigo companheiro do grupo, o Oliveira, e tem ali um diálogo com Oliveira. Esse aí é um fenômeno da clarividência em desdobramento mediúnico. Ele está vendo ali o mundo espiritual, espíritos, e o seu corpo estava ali parado na sala de reunião do grupo mediúnico. É um exemplo da clarividência pelo desdobramento mediúnico. Aquela outra, primeira, é mais rara. Quando a pessoa acordada, em estado de vigília, ela consegue enxergar e ver espíritos. No livro dos Espíritos, Allan Kardec separou um capítulo para estudar a emancipação da alma. A emancipação da alma é quando o nosso espírito, nós ainda encarnados, mas o espírito, ele se liberta, ele se desprende do corpo. E tem algumas hipóteses onde isso acontece. Allan Kardec
faz um estudo dessa situação, né, e nos fala que no sono, né, na letargia, né, às vezes num estado de enfermidade, quando a pessoa ali está próxima de desencarnar, os laços do corpo, né, se afrouxam, os laços fluídicos, e o espírito se desprende com mais facilidade, né, do organismo, e o espírito se desdobra. Então, são hipóteses de emancipação da alma. Emancipação é se tornar livre, independente. Nós conhecemos, por exemplo, quando o jovem se emancipa, né? Ele se torna independente dos pais mais cedo. Ou, por exemplo, uma cidade, né? Era um lugarejo, era um distrito que pertencia a um município, e aí ele se emancipa e se torna uma cidade. Então, emancipar é se tornar livre, independente, e é o que acontece com a nossa alma. A nossa alma, mesmo encarnada, ela se torna mais livre e se desprende do corpo físico. No sono, nesses estados de letargia, catalepsia, né, mortes aparentes, e também no desdobramento, no sonambulismo, né, no desdobramento sonambúlico. E nessas hipóteses é que Allan Kardec nos apresenta a dupla vista. Mas antes vamos ler aqui 3 questões que separamos, que são interessantes para o nosso estudo. A primeira é a 401. Então Allan Kardec pergunta para os espíritos: durante o sono, a alma repousa como o corpo? A resposta da espiritualidade: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e, não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Nós vamos lembrar que Allan Kardec mencionou que o sono é um estado de mediunidade, mas que não configura muito bem a clarividência, porque é mais natural. Na questão 407, Allan Kardec pergunta o seguinte: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não, basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Então, o corpo é como se fosse uma prisão para o espírito, uma roupa pesada, grossa. Então, quando as forças vitais se diminuem nesses estados de emancipação da alma, o espírito consegue se libertar do corpo e ter um contato maior com o mundo espiritual. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. E na 447, Allan Kardec pergunta sobre a dupla vista. O fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Resposta da espiritualidade: tudo isso é uma só coisa. Qual coisa? Emancipação da alma. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo esteja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. E aí, mais na frente, Allan Kardec tem um resumo teórico sobre esses estados de emancipação da alma. Eu separei um trechinho aqui, onde Allan Kardec nos diz o seguinte: de uma causa única se origina a clarividência. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós.
cujos limites não são outros senão os assinalados pela própria alma. Então, meus irmãos, o espírito não vê pelos olhos do corpo material, quando ele está totalmente integrado no organismo, ele utiliza os canais da visão para enxergar. E nós vamos ver aqui no livro Nos Domínios da Mediunidade que é um complemento, mas que a visão, ela na verdade, ela é de todo o ser espiritual, não de uma parte específica dele. E o outro trecho que separamos aqui é o seguinte: o poder da lucidez do médium não é ilimitado. O espírito, mesmo quando completamente livre, tem restringidos os seus conhecimentos e faculdades, conforme o grau de perfeição em que haja alcançado. Então, Allan Kardec nos fala que tudo depende da condição evolutiva do espírito também, seja do médium, do espírito encarnado, médium, ou mesmo o espírito desencarnado, ele enxerga conforme as suas capacidades. Um espírito muito evoluído, enxerga e tem percepções muito mais belas da vida, tem experiências maravilhosas. Os espíritos mais atrasados conseguem enxergar só ali na sua mesma faixa de vibração. Na obra, então, Nos Domínios da Mediunidade, tem um capítulo que trata especificamente da clarividência e da clareaudiência. É inclusive o capítulo que será estudado na última quinta-feira deste mês. Nós não vamos aqui ler o capítulo inteiro, porque não dá tempo, e também porque na quinta-feira apropriada ele será estudado. Mas como tem informações muito valiosas aqui, nós separamos alguns trechos para podermos aqui ter uma visão melhor do assunto que estamos estudando. Então vamos lembrar que André Luiz e Hilário Silva estão com o instrutor Aulos acompanhando uma reunião mediúnica do plano espiritual. Vai chegando ao final dessa reunião mediúnica e chega um momento ali das preces e da água fluídica, E então, nesse momento, Clementino, que é o diretor espiritual da reunião, findo o preparo da água medicamentosa, que é a água fluídica, consagrou-lhes maior carinho aos médiuns, a Celina, a Eugênia e ao Castro, aplicando-lhes passes na região frontal. Então, ele primeiro fluidificou a água e depois foi dar o passe magnético nos 3 médiuns da reunião: Celina, Eugênia e Castro. E aí Aulos explica para André Luiz e para Hilário Silva: nosso amigo procura ajudar os nossos companheiros de mediunidade, favorecendo-lhes o campo sensório. Não lhes convém, por agora, clarividência e clareaudiência demasiado abertas. Na esfera dos espíritos reencarnados, há que dosar observações para que não venhamos a ferir os impositivos de ordem. Cada qual de nós deve estar na sua faixa de serviço, fazendo o melhor ao seu alcance. E aí, mais na frente, Hilário pergunta o seguinte: os trabalhos mediúnicos, porém, são rigorosamente iguais nos 3 instrumentos sob o nosso exame? Sobre os 3 médiuns? A resposta do Aulos: isto não. O círculo de percepção varia em cada um de nós. Há diferentes gêneros de mediunidade. Contudo, importa reconhecer que cada espírito vive em determinado grau de crescimento mental, e por isso as equações do esforço mediúnico diferem de indivíduo para indivíduo,
tanto quanto as interpretações da vida se modificam de alma para alma. As faculdades medianímicas podem ser idênticas em pessoas diversas, entretanto, cada pessoa tem a sua maneira particular de empregá-las. E mais na frente ele diz uma frase muito importante: mediunidade é sintonia e filtragem, significando, que cada um vai enxergar e perceber de acordo com a faixa que ele está ali, a faixa vibratória que ele se sintoniza. E aí o Hilário faz uma seguinte pergunta para Paulus: a clarividência e a clareaudiência acaso estão localizadas exclusivamente nos olhos e nos ouvidos da criatura reencarnada? Aquilo que estávamos mencionando. Aí a resposta de Paulus: Hilário, vê-se que você está começando a jornada do conhecimento superior. Os olhos e os ouvidos materiais estão para a vidência e para a audição, como os óculos estão para os olhos e o amplificador de sons para os ouvidos, simples aparelhos de complementação. Toda percepção é mental. Isso aqui é a chave de todo o estudo. Toda percepção é mental. É a mente do espírito que enxerga, que vê, que ouve. Surdos e cegos na experiência física, convenientemente educados, podem ouvir e ver por meio de recursos diferentes daqueles que são vulgarmente utilizados. E aí, vamos nos aproximando aqui do final, só para encerrar. Hilário faz a seguinte pergunta: desejava, porém, saber se Dona Celina, por exemplo, está enxergando o irmão Clementino e ouvindo tão somente pelo processo normal de percepção da Terra, pelos olhos e pelos ouvidos. Aí a resposta de Paulus: sim, isso acontece por uma questão de costume cristalizado. É um hábito. Celina pensa ouvir o supervisor pelos condutos auditivos e supõe vê-lo como se o aparelho fotográfico dos olhos estivesse funcionando em conexão com o centro da memória. No entanto, isso resulta do hábito, que nós, enquanto encarnados, nós estamos tão habituados a achar que a gente enxerga pelos olhos e ouve pelos ouvidos, que a gente condiciona isso, mas isso não é verdade. Aqui Paulo está nos explicando: ainda mesmo no campo de impressões comuns, embora a criatura empregue os olhos e os ouvidos, ela vê e ouve com o cérebro. E apesar de o cérebro usar as células do córtex para selecionar os sons e imprimir as imagens, quem vê e ouve, na verdade, é a mente, porque o cérebro também é um órgão do organismo físico, O que opera dentro do cérebro é a mente. Então é a mente que percebe tudo. O que a gente ouve, o que a gente vê, tudo é através da mente do espírito. E para finalizar então, meus irmãos, tem um trechinho aqui onde Paulo nos diz o seguinte: somos receptores de reduzida capacidade à frente das inumeráveis formas de energia que nos são desfechadas por todos os domínios do universo, captando apenas humilde fração delas. Em suma, nossa mente é um ponto espiritual limitado a desenvolver-se em conhecimento e amor na espiritualidade infinita e gloriosa de Deus. Então nós estamos aí nessa jornada evolutiva, buscando progredir em conhecimento e amor, aumentando as nossas possibilidades, as nossas capacidades, para cada vez mais nos aproximarmos de nosso Pai Celestial. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade no nosso estudo. Nós vamos repassar alguns pontos aqui e trazer também outras obras que comentam e que ilustram o nosso tema da noite.
Conforme nós vimos até aqui, hoje a gente está estudando um tipo específico de mediunidade, chamada por Kardec à época de mediunidade vidente, mas que hoje, dentro da doutrina espírita, a gente renomeou como clarividência. E é interessante essa mudança de nomenclatura, porque num primeiro ponto, às vezes a gente fala, a pessoa é vidente, qual que é a percepção que a gente tem? O termo vidente meio que se vulgarizou, como sendo uma pessoa que teria ali uma capacidade sensitiva, uma mediunidade mais desenvolvida, e que às vezes comercializa o dom mediúnico, e que às vezes profetiza sobre o futuro, né? Fala ali sobre o que a pessoa vai ter pela frente. O que o vidente tal falou sobre o que vai acontecer? Algum vidente previu o que estava acontecendo? Não é isso que nós estamos estudando, né? Essa acepção de vidente como alguém que tem uma premonição, existe uma mediunidade de premonição? Existe, mas não é o nosso objeto de estudo. O nosso objeto de estudo é o seguinte: a capacidade do médium de ver os espíritos. Existe essa capacidade? Existe. Quais são os principais aspectos dela? É isso que estamos abordando aqui hoje. Primeiro, Kardec começa dizendo: os médiuns videntes, portanto clarividentes, são dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados, e conservam lembrança precisa do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico, ou seja, como se fosse um transe mediúnico. Raro é que essa faculdade se mostre permanente, quase sempre é efeito de uma crise passageira. Então vamos explicar. Quando o médium tem a clarividência, de vez em quando abre-se uma janela de percepção. É o seguinte: a pessoa está aqui em vigília, no estado normal de vigília, e vez ou outra ela percebe as realidades do mundo espiritual. Espíritos que estão à nossa volta, construções, energias existentes no mundo espiritual, movimento de fluidos, construções mesmo, né, feitas aí com outro tipo de matéria existente no mundo espiritual. E aí nós temos alguns exemplos para dar aos irmãos. O médium vidente, ele não vê os espíritos e o mundo espiritual o tempo todo. Então abre-se uma janela, observa-se algumas coisas, aquela janela então depois se fecha. E mais, meus irmãos, muitas vezes essa faculdade mediúnica ela oscila ao longo da vida. Às vezes tem crianças e jovens que começam com clarividência, uma vez já mais velhos, adultos, começam a frequentar uma fraternidade, trabalhar numa reunião mediúnica. Essa faculdade às vezes é de certa forma limitada, para que ele desenvolva a psicofonia, para que ele desenvolva a doutrinação, né, a mediunidade intuitiva para trabalhar ali no esclarecimento aos espíritos. Enfim, ela não é permanente, ela oscila em sua intensidade e as janelas de percepção são esporádicas. Pode ser todo dia, às vezes dia sim, dia não, às vezes passa uma semana, um mês sem perceber nada, num belo dia vê uma presença espiritual ou vê uma construção espiritual, etc. No que a gente fala, por exemplo, sobre as construções do mundo espiritual, para os irmãos terem ideia, alguns médiuns clarividentes já viram aqui na nossa fraternidade a existência de um hospital que sobe aqui andares acima. Ou seja, nós temos aqui um posto avançado do mundo espiritual de tratamento, de socorro e de amparo a espíritos nos mais diversos graus de sofrimento. Espíritos recém-desencarnados, irmãos nossos enfermos, instituição de ensino, crianças que desencarnam e que precisam passar por um período de esclarecimento, etc. São várias as frentes de trabalho. Bom, e a percepção dos espíritos, ela se dá vez ou outra. Acontece de algum médium ter uma visão quase que permanente do mundo espiritual?
em alguns casos muito raros acontece. Qual que é o exemplo que nós temos disso aqui, ó? Do Chico. O Chico praticamente vivia nos dois planos da vida. Enquanto ele estava aqui conosco, conversando, estudando, ele percebia a realidade espiritual quase que constantemente. E aí vem o nome da dupla vista. Eu tanto enxergo o mundo físico como enxergo o mundo espiritual. Então, no Chico, esse fenômeno era muito presente, muito vivo, muito intenso, o que fazia com que certas vezes ele tinha visões magníficas, mas outras vezes visões de quadros de sofrimento aterrorizante. Nós temos alguns exemplos aqui, se der tempo a gente vai ver, tá? Então, meus irmãos, seguindo aqui, o médium vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista, mas na verdade é a alma quem vê, e por isso é que eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos. Então é o seguinte, quando um médium é clarividente, às vezes é muito comum a mediunidade despertar numa situação de desequilíbrio e o médium manifestar o seguinte: eu estou vendo os espíritos, eu estou vendo, mas eu não queria ver. Eu fecho os olhos e continuo vendo, e vai continuar vendo. Porque os olhos não são a ferramenta de percepção do mundo espiritual. Os olhos são a nossa ferramenta de observação do mundo físico. Mas a clarividência reside no espírito. E, portanto, de olhos abertos ou fechados, o médium vai continuar percebendo a realidade espiritual que está à volta dele. Tá? Então, é muito comum, às vezes chega um rapaz, uma moça, né, aqui na casa, relatando visões incômodas. Eu fecho os olhos e continuo vendo. Por quê? Porque o centro da percepção não está nos olhos, e sim no próprio espírito que enxerga, e que às vezes ouve também os espíritos que vêm, que vão até ele e falam alguma coisa. Seguindo, logo adiante, meus irmãos, agora extrapolando o item 167. Se os irmãos derem uma passada pelo capítulo como um todo, nós vamos observar que Kardec faz aqui uma apresentação de algumas categorias conhecidas de mediunidade. Ele não esgota os tipos de mediunidade, mas ele comenta várias delas. Algumas ele comenta com maior profundidade de detalhes. Por exemplo, a mediunidade de efeitos físicos. Kardec vai comentar bem aqui no início do capítulo. E aí, qual a razão? O contexto que se vivia. Kardec, a doutrina espírita surgiu como? Pelo movimento das mesas girantes. Então era preciso compreender como é que aquilo se dava, como que é uma mediunidade de efeitos físicos. Os espíritos atuam sobre a matéria, precisa ou não precisa do médium? O médium atua voluntariamente ou involuntariamente para os espíritos agirem por intermédio dele. Então tudo isso ele explica. Alguns tipos mediúnicos, Kardec vai tecer aqui 2 parágrafos. No caso da mediunidade clareaudiente, que é o médium que escuta os espíritos, bem como também da mediunidade falante ou psicofonia. Essas mediunidades, meus irmãos, teriam outros desenvolvimentos futuros na doutrina espírita. A mediunidade da psicofonia, por exemplo, nós vamos ter muito estudo e muito material de aprendizado na obra do Chico. Até porque quando a gente pega, por exemplo, uma reunião mediúnica de desobsessão, é um dos tipos principais de mediunidade. É a psicofonia, é o médium passista, o médium de apoio e o médium doutrinador ou de esclarecimento, que é um médium por essência de intuição. Então é o seguinte, já na mediunidade vidente, Kardec segue desenvolvendo e apresentando ela aqui para a gente. Ele vai comentar uma situação interessante que os irmãos já devem ter ouvido falar em várias circunstâncias. No item 168 ele fala assim, cumpre distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. As primeiras são frequentes, sobretudo no momento da morte das pessoas, que aquele que vê, amou ou conheceu e que o vem prevenir de que já não são deste mundo. Então vamos lá.
Talvez todos nós já passamos aqui pela seguinte situação: a gente tem um parente enfermo, às vezes está hospitalizado, às vezes aquela hospitalização prolongada, seja no quarto, às vezes vai para uma situação de CTI, e às vezes a pessoa vira e começa a falar o seguinte: aqui ó, papai está aqui do meu lado, aqui minha avó está aqui comigo, ela está falando assim comigo, ou minha mãe está aqui comigo, meu vizinho, meu conhecido. Normalmente, meus irmãos, esse é um quadro comum de acontecer. E às vezes as pessoas diagnosticam o seguinte, comentam o seguinte: a pessoa já está delirando. Na verdade, ela não está delirando. Ela está tendo o quê? A sua visão espiritual ampliada. Porque num quadro prolongado de enfermidade, especialmente quando a gente tem às vezes uma situação de coma, o espírito já está começando a afrouxar os seus laços com a matéria. Já está acontecendo ali um processo de preparação para o quê? Para o desencarne. E então, eu já começo a habitar mais o mundo espiritual do que o mundo físico. E as minhas percepções do mundo espiritual se ampliam. E então ele vai ver um pai, vai ver uma mãe, um avô, um avô. Enfim, espíritos vão estar ali presentes, já de certa forma para preparar. Isso é uma mediunidade clareaudiente? Não. Perdão, clarividente? Não. Isso que Kardec comenta aqui. Ou seja, a pessoa tornou-se médium clarividente instantes antes da morte. Não é isso, tá bom? Kardec faz essa distinção para a gente. Outro ponto, tem situações também, de outras vezes são, do mesmo modo, parentes ou amigos que, conquanto mortos há mais ou menos tempo, aparecem ou para avisar de um perigo, ou para dar um conselho, ou ainda para pedir um serviço. Então ainda tem outras situações na vida nas quais nós podemos ter janelas de observação do mundo espiritual que se abrem para nós. Eu tive uma situação dessa que aconteceu uma vez comigo. Teve uma vez que eu, na minha juventude, eu estava assim muito triste por uns problemas que ocorriam dentro da minha casa. E eu me lembro perfeitamente da minha bisavó aparecer na porta do meu quarto e falar assim comigo: ô meu filho, não fica assim não, para de chorar, faz uma prece, né? Pense em Deus. E rapidamente sumiu. Significa que eu sou um médium clarividente? Também não. É o que Kardec põe para a gente. Haverão circunstâncias na nossa vida que os espíritos podem fazer-se visíveis ou perceptíveis para uma finalidade específica que às vezes a gente está passando. Seja a minha percepção que vai se ampliar, seja também a hipótese de quê? De materialização do espírito, que pode acontecer também, tá? Principalmente se a gente tiver um grupo de pessoas e uma pessoa ali, um espírito ali, uma pessoa aparece do nada para fazer alguma coisa. Tem casos também interessantes a esse respeito, de espíritos se materializam com um propósito específico e depois somem, né? A literatura espírita traz alguns exemplos para a gente. Bom, então essas duas situações, as visões na iminência da morte, num quadro prolongado, ou uma visão esporádica, não é clarividência. Essas aparições constituem fatos isolados, que apresentam sempre um caráter individual e pessoal, e não efeito de uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente, ainda que seja absolutamente estranho ao vidente. A posse dessa faculdade é que constitui, propriamente falando, o médium vidente ou o médium clarividente. Tá bom? Conseguimos aí compreender a diferença? Logo em seguida, meus irmãos, Kardec traz dois exemplos muito interessantes de situações nas quais ele estava acompanhado por um médium clarividente, e ele dá dois relatos aqui muito interessantes. Fica de para casa aí para a gente poder ler depois, ó. Os itens 169 e 170 do Livro dos Médiuns, tá? Leiam depois, super simples de entender e muito interessante
o relato que Kardec traz. Finalmente, no item 171, fechando esse tema, ele vai falar assim, ó: a faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se, mas é uma das que convém esperar o desenvolvimento natural, sem o provocar, em não se querendo ser joguete da própria imaginação. Então vamos lá, que nós temos uma observação muito relevante de Kardec, que é a seguinte: no capítulo que vem logo em seguida, que é o capítulo de número 15 do Livro dos Médiuns, Kardec vai tratar sobre os médiuns escreventes ou psicógrafos. Nesse capítulo 15, nós vamos estudar ele aqui mais cedo ou mais tarde. De vez em quando Emmanuel comenta ele no Seara dos Médiuns, e nas quintas-feiras que vão se suceder, nós vamos acabar estudando esse tema. O fato é que lá Kardec faz um passo a passo para a tentativa de desenvolvimento da mediunidade de psicografia. Ou seja, o que o candidato a psicógrafo deveria fazer para tentar desenvolver esse dom mediúnico? Pode-se fazer a mesma coisa para a clarividência? Não. Clarividência é de ajuste de desenvolvimento espontâneo dos espíritos superiores. Eles que virão até nós para permitir ou bloquear essa capacidade perceptiva. Ou seja, não tem nada que eu faça, eu queria tanto ver os espíritos, deixa eu ver o que eu posso fazer para ver os espíritos. Negativo. Kardec fala que nós não temos o que fazer e nós nem devemos ter esse tipo de intenção, porque qual que seria a consequência? Nós poderemos ser manipulados pela nossa imaginação. Vejam que interessante. Então isso não se força e nem se deseja, ou tem ou não tem, por determinações, por desígnios e pela coordenação da espiritualidade superior. Tá bom? Mais adiante ele fala assim conosco: quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta por si mesma. Em princípio, devemos contentar-nos com as que Deus nos outorgou, sem procurarmos o impossível. Por isso que, pretendendo ter muito, corremos o risco de perder o que possuímos. E mais à frente ele fala: quanto aos médiuns videntes, ou clarividentes propriamente ditos, ainda são mais raros e há muito que desconfiar dos que se inculcam possuidores dessa faculdade. É prudente não se lhes dar crédito, senão diante de provas positivas. Então Kardec vai falar o seguinte: olha, não é um dom mediúnico comum e, portanto, tudo que vier de informação, de um chamado ou de um possível médium clarividente, tenham cautela. Passem por filtros, analisem, verifiquem, chequem, mas não aceitem tudo que ele eventualmente transmite. E aí nós vamos ver as ressalvas que Emmanuel vai fazer a respeito desse tema no livro Seara dos Médiuns. Ele continua dizendo o seguinte: é fora de dúvida que algumas pessoas podem enganar-se de boa fé, porém outras podem também simular essa faculdade por amor próprio. Ou seja, às vezes a pessoa é orgulhosa, e quer falar que está vendo o espírito, que está vendo o espírito ao nosso lado, que viu um espírito de luz em tal lugar, que viu um espírito ruim em outro lugar. Cuidado, toda informação nesse sentido nós devemos ter cautela. Neste caso, é preciso muito especialmente levar em conta o caráter, a moralidade e a sinceridade habituais. Todavia, nas particularidades, sobretudo, é que se encontram meios de mais segura verificação. Então é o seguinte: nesse tipo de mediunidade, quanto mais sério for o médium, quanto mais moralmente ele tiver predicados virtudes, mais crédito ele merece. Agora, se moralmente aquele médium é duvidoso, deixa muito a desejar, ainda é uma pessoa muito apegada aos vícios, às paixões, maior reserva a gente precisa ter.
Tá bom, meus irmãos? Vejam aqui o exemplo que Kardec dá e conclui esse tema. Uma senhora viúva, cujo marido se comunica frequentemente com ela, estava certa vez em companhia de um médium vidente, que não a conhecia, como não lhe conhecia a família. Disse-lhe o médium em dado momento: vejo um espírito perto da senhora. Ah, disse esta por sua vez, com certeza é meu marido, que quase nunca me deixa. E o médium então respondeu: não. Respondeu o médium: é uma mulher de certa idade, está penteada de um modo singular, traz um lenço branco sobre o rosto. Por essa particularidade e outros detalhes descritos, a senhora então reconheceu, sem haver possibilidade de engano, sua avó, em quem naquele instante absolutamente não pensava. Se o médium houvesse querido simular a faculdade, fácil lhe seria acompanhar o pensamento da senhora. Entretanto, em vez do marido, com quem ela se achava preocupada, ele vê uma mulher com uma particularidade no penteado, da qual coisa alguma lhe podia dar ideia. Esse fato prova também que a evidência no médium não era reflexo de qualquer pensamento estranho. Viram aí que interessante, meus irmãos, o exemplo? Então é o seguinte: quando o médium clarividente for sério, ele espontaneamente vai falar conosco alguma coisa, sem que a gente queira provocá-lo. Inclusive o seguinte, vai aqui uma recomendação para todos nós. É muito incômodo nós procurarmos um médium clarividente com a seguinte pergunta: você está vendo alguma coisa do meu lado? Você está vendo algum espírito do meu lado? Espírito bom, espírito ruim? Você está vendo meu anjo de guarda? Você está vendo aí meu pai que desencarnou, minha mãe que desencarnou? Não nos convém, meus irmãos, fazer isso, porque nós podemos ser manipulados. Porque se aquele médium não for sério, for, por exemplo, uma pessoa mal intencionada, ele vai às vezes explorar aquilo, e às vezes vai nos falar alguma coisa errada, vai nos induzir em erro. Ou, se for uma pessoa séria, nós vamos incomodá-lo. Se for o caso, o médium vai nos procurar e vai falar conosco aquilo que ele julga necessário e importante falar. E mais, aquilo que ele falar, nós vamos conseguir identificar pelas características que serão informadas. Igual nesse caso aqui, a senhora imaginava que o marido estava do lado dela o tempo todo, e não era, era a avó dela. E todas as características que o médium descreveu eram exatamente como ela se vestia, o porte físico, o penteado, né? E etc. Ou seja, era possível claramente identificar por uma série de elementos. Tá bom? Bom, passando agora para a página de Emmanuel, e aí nós vamos concluir a nossa exposição. Depois a gente franqueia a palavra e, se der tempo, a gente traz algumas ilustrações desse tema para os irmãos. Emmanuel tem um capítulo é o número 47 do livro Seara dos Médiuns, intitulado Clarividência, onde ele nos fala o seguinte: como acontece na alimentação do corpo, a visão no campo da alma é diferente para cada um. O tubo digestivo recebe o que se lhe dá, mas a assimilação do alimento ingerido obedece à disposição mais íntima dos mecanismos orgânicos. Ou seja, vamos pensar no processo de digestão. Às vezes, nós comemos o mesmo alimento, só que cada um de nós vai absorver ou vai processar o alimento de maneira diferente. Por exemplo, quem tem hoje em dia é muito comum, né? Tem problema com lactose. Eu tomo leite, a mesma pessoa que tem a produção da enzima lactase toma leite, não acontece nada. A pessoa que tem intolerância, né, à lactose, ele toma o leite, não digere direito, dá dor de barriga, dá gás, ou seja, o mesmo alimento. Só que o processamento se dá de maneira diferente. Para a gente entender ainda melhor, imaginemos, por exemplo, o processo digestivo de uma criança, de um adulto, de uma pessoa velha. Não é bem diferente, né? As três situações? Na visão acontece a mesma coisa.
Os olhos igualmente veem tudo. No entanto, a interpretação do que foi visto corre à conta dos processos mentais. Ou seja, embora os nossos olhos percebam, o processamento do que foi visto é diferente de cada pessoa, de uma para outra. É por isso que todo fenômeno de clarividência solicita filtragem no crivo da razão. Determinado médium informa ter visto inolvidáveis personalidades da história. Ou seja, vamos supor um médium que fala: não, acabei de ver na nossa reunião aqui Napoleão Bonaparte, né? Sócrates, vi aqui também, vamos supor, né? Carlos Magno, o imperador Augusto, etc. Possivelmente estará dizendo a verdade. Esta verdade, porém, pede estudo das condições circunstanciais. Ou seja, será que o que ele viu foi o espírito propriamente dito? E se ele tiver, enquanto espírito, tiver visto um filme no mundo espiritual? Hoje em dia, né, pela arte do cinema, cada vez mais os filmes, as imagens são cada vez mais vivas e com a qualidade surpreendente. Você vai no cinema 3D, parece ali que algo está vindo na sua direção, mas aquilo ali é o que? Um jogo de imagens, né? Vejam um exemplo aqui que Emmanuel traz. Vejamos como o assunto é delicado na esfera dos próprios homens. Se uma pessoa só e desavisada fosse levada a ver uma cópia da Assunção de Murilo, isso aqui, meus irmãos, é um quadro de Nossa Senhora feito por é uma obra de arte da pintura, feita por um pintor espanhol de nome Murilo. Então, se uma pessoa fosse levada a observar aquele quadro num arranjo cinematográfico, acreditaria contemplar a própria Maria de Nazaré, escalando aos céus, rodeada de anjos, quais pássaros graciosos, segundo a concepção do admirado pintor espanhol. A figura de qualquer comandante de Estado, nos tempos modernos, pode ser vista a longa distância, através da televisão. E se uma criatura isolada e desprevenida fitasse a imagem falante, estaria naturalmente convicta de haver entrado em contato direto com o comandante televisionado. Então imagine se a gente pega uma pessoa que viveu na Terra 300 anos atrás e põe para assistir uma televisão hoje em dia. Qual que era a impressão que ele teria? Que alguém que ele está vendo ali está ali dentro. Mas como é que a pessoa entrou ali dentro? Né? Entretanto, aquilo ali é uma imagem que foi produzida. E aí Emmanuel conclui: enquanto a observação mediúnica não se generalizar mais extensamente na Terra, provocando mais amplas conclusões do chamado consenso geral, a mensagem da clarividência demanda considerações específicas. Com isso, não queremos dizer que esse ou aquele apontamento mediúnico deva ser desprezado, pois que mediunidade tudo é ensinamento digno de atenção. Ponderamos apenas o impositivo do estudo, a fim de que a interpretação particular não se dirija para as raias do ilógico. Ou seja, analisemos, filtremos, tenhamos cautela, tenhamos cuidado. Para ilustrar as nossas afirmativas, vejamos o arco-íris a desdobrar-se diante da multidão. Efetivamente, quando surge na beleza das 7 cores, parece uma coroa sublime, propositadamente desenhada por algum geômetra invisível, na glória do céu. Entretanto, a maravilha celeste não tem qualquer expressão substancial, por estruturar-se em simples jogo de luz. Né? A gente vê o arco-íris no céu, nossa, que beleza, aquelas cores todas, mas aquilo ali é o que? A física explica que é uma simples decomposição de um raio de luz, né? Ou de um feixe luminoso que, ao passar pelas partículas de água, faz com que, né, o espectro da luz se abra ali, a luz branca então se decomponha nas várias cores que estão contidas nela.
e aquilo ali por si só não é uma substância, não é algo palpável. Entretanto, é o que nos parece à primeira vista. Então, meus irmãos, por meio dessa página, Emmanuel nos fala o seguinte: olha, tenhamos cautela, tenhamos cuidado, passemos pelo crivo da razão, analisemos e passemos por aquilo que seria lógico, crível ou que merece o quê? Uma ressalva e uma recusa de nossa parte. Tá bom? Bom, meus irmãos, nós vamos então franquear a palavra. Eu só vou interromper a nossa gravação e em seguida vou abrir aí para que os irmãos participem conosco.